Olá, alunos e alunas da Digital Olímpia. Sejam bem-vindos à nossa videoaula, onde vamos compartilhar a experiência do aprender além da sala de aula. Esta é a aula 16 do módulo Microsoft Office Word 2013, que integra a grade do curso Operador de Computador. Sou o professor Ayrton Lopes e quero avisar que o material aqui mostrado está disponível na sua sala de aula virtual. Aprenderemos nesta aula ortografia e gramática, identificando e corrigindo textos. Na aula de hoje iremos abordar ortografia e gramática. E qual é a primeira coisa que temos que entender? Que o Word ele é inteligente. Ele tem um banco de dados que registra todas as informações utilizadas na nossa região. Então, por exemplo, Brasil. Dentro do Brasil, as pessoas vão digitando várias palavras em português. E o computador tem um sistema que consegue identificar se aquela palavra está incorreta ou não. Qual é a forma de identificar se uma palavra está incorreta ou não? Qual a forma de identificar se uma palavra está incorreta ou não? Através da marcação que fica embaixo da letra, da palavra. A marcação ela pode ser da cor vermelha, então a marcação pode ser da cor vermelha, então um risco vermelho ou um risco azul. Qual é a diferença? O risco vermelho quer dizer que aquela palavra está totalmente errada. Aquela palavra não existe, não faz parte do banco de dados do Word. E quando ela está com a marcação azul, quer dizer que é algum erro de pontuação, espaçamento entre uma palavra e outra. Provavelmente já deve ter acontecido com algumas pessoas de escrever o nome, o seu próprio nome ou de uma outra pessoa e ter uma marcação indicando que essa palavra está errada, que esse nome está errado. Na verdade, ele não está errado. Quer dizer que o computador não identificou aquela palavra como uma palavra correta, por se tratar de uma palavra muito diferente. Então, por exemplo, Cassiana. Cassiana é o nome de uma pessoa. O Cassiano está errado? Não, é um nome próprio. Mas o computador vai identificar como uma palavra incorreta, como um nome errado. Mas na verdade ele não está. Então tem algumas palavras, frases, que o computador vai entender como errado, incorreto. Também, com base na nossa localização, o Word ele só vai identificar então palavras e frases em português. Se escrevermos uma palavra em inglês, como por exemplo friends, ele vai aparecer incorreto também. Por quê? Porque essa palavra não está no idioma português. E por conta disso, ele vai apresentar como errado. Como que podemos corrigir? É bem simples. A palavra vai aparecer então com a marcação vermelha e também pode ter uma marcação azul. Qual é a diferença de uma para outra? A marcação vermelha quer dizer que essa palavra é totalmente errada, não faz parte do banco de dados, ele entende como não faz parte da língua portuguesa. E quando está azul, é falta de pontos, de acentos, espaçamento entre uma palavra e outra, ok? Então, por exemplo, uma palavra que tem acento, uma frase, ok? Eu escrevi fui em casa e a marcação aparece em fui e em. E o que aconteceu? Eu dei dois espaços. Então, esses erros de gramática, né, essas pontuações, acento, os espaçamentos, indica esse tipo de erro. Por isso fica na cor azul, ok? Então temos essas diferenças. E como que podemos corrigir?
Simples. Com o próprio mouse, posicionamos o ponteiro em cima da palavra e apertamos com o botão direito. Quando fazemos isso, vão aparecer algumas opções de palavras que talvez pode ser a correta. Então o computador entende que aquela palavra que você escreveu está incorreta, mas com base na estrutura, em cada letra, ele pega palavras ou frases, né, semelhante, próximo àquela palavra e te dá algumas opções. Então no caso, não é o caso aqui, ó, porque Cassiana está correta, é com K, dessa forma que foi escrito, mas aparece com C, não é dessa forma. Quando acontece isso, eu posso simplesmente ignorar tudo ou adicionar essa palavra no meu dicionário. Então, se eu ignorar tudo, a próxima vez nesse texto que eu escrever Cassiana, não vai aparecer como incorreto, não vai ter essa marcação vermelha. Ela simplesmente vai ignorar, vai aparecer como a palavra correta. Ou também eu posso simplesmente adicionar no meu dicionário. Dessa forma, quando eu escrever Cassiana, o computador, o Word, vai entender que essa palavra está correta. Então é dessa forma que a gente resolve esse problema. No caso, eu vou apertar ignorar tudo. Mesma coisa com friends. Então, apertei com o botão direito, vão aparecer algumas opções. E por que essa palavra está incorreta? Porque não está no nosso idioma português. Então, novamente, eu vou ignorar. Nesse exemplo, a mesma coisa. Vou apertar com o botão direito e observe que a parte que está incorreta vai aparecer correta. Então, fui em casa. Esse fui em tem 2 espaços, por isso que ficou na cor azul. Então, apertando com o botão direito, eu consigo corrigir dando apenas um espaço. Então, fui em. Eu também posso simplesmente ignorar uma vez. Então, eu vou ignorar esse erro, esses 2 espaçamentos e vou permitir ficar dessa maneira. Então, nesse caso, eu vou simplesmente aqui, ó, apertar em, fui em. Então, basicamente é isso que vocês precisam entender. Como identificar uma palavra incorreta e quais são as formas que isso vão aparecer. Então, no caso, a cor vermelha e a cor azul, um risco na parte de baixo da imagem. Ok? Então, para a gente dar continuidade na aula, eu vou digitar um texto. Então, eu vou digitar um texto que tem várias palavras erradas. E esse texto está errado de propósito, porque a ideia é o quê? Identificar as palavras incorretas. É muito importante entender também que não é porque o computador armazena muitas informações que ele vai estar 100% correto. Da mesma forma que ele não consegue identificar nomes diferentes como o nome correto, às vezes ele não identifica erros de frases. Então, se você escreve uma frase errado, ele talvez não consiga identificar e mostre para você. Então pode ser que você digite o texto, não tem nenhuma indicação, mas na verdade ele pode estar errado, porque o computador não consegue identificar totalmente todos os erros, apenas alguns, principalmente os mais recorrentes, né, que as pessoas costumam digitar de forma incorreta. Okay? Então, sempre atenção, não confie 100%. Ele vai indicar algumas palavras, mas não é 100%. Não são todas as vezes que ele irá indicar a palavra incorreta para você poder corrigir. Então, agora eu vou digitar um texto que tem várias palavras erradas e depois nós iremos corrigir. Então, tem essa forma, clicando com o botão direito, e tem outra forma que eu irei apresentar em seguida, após fazer a digitação. Primeiro, faça a digitação, depois a formatação.
resultado. Então vocês vão observar que tem algumas palavras e frases em destaque, indicando que tem alguma coisa errada. Mas agora eu vou fazer a formatação. É a formatação simples. Ctrl T para selecionar todo o texto, Ctrl mais T. Vou alterar a fonte para Arial. O tamanho, vou colocar tamanho 12. Vou justificar, então justificar fica nesse grupo que é de parágrafos. Justificar. Vou selecionar apenas senhora e vou colocar em letras maiúsculas. Então clica aqui em maiúsculas. Vou colocar em negrito. Vou aumentar o tamanho para 20 e vou centralizar. Vou selecionar José de Alencar, vou colocar em negrito e vou posicionar, vou alinhar à direita. Vai ficar nessa posição. Vou em design, bordas e vou colocar uma borda. Vou ativar em caixa porque estava em nenhuma e vou atualizar para caixa. Vou selecionar o estilo, a largura e vou clicar em OK. Vou selecionar senhora novamente e em página inicial vou deixar em negrito, colocar em negrito. Perfeito. Então fizemos uma formatação bem básica. Próximo passo, corrigir essas palavras. Como fazemos isso? Então, como eu tinha explicado, podemos simplesmente com o botão direito, então eu vou selecionar essa palavra aqui, ó, com o botão direito, clicar e vão aparecer as opções. No caso, a correta seria muitas, então eu vou simplesmente corrigir clicando em muitas. Mas existe outra forma de fazer as correções, clicando em revisão. Então em revisão, conseguimos analisar a ortografia e a gramática. Também podemos utilizar o F7 para fazer esse procedimento. Então vamos clicar em ortografia e gramática e do lado direito vão aparecer algumas palavras. Quais palavras vão aparecer do lado direito? As palavras que estão destacadas em vermelho. Então, a próxima palavra identificada seria contraste. E no caso, na janela do lado direito não aparece sugestões com essa palavra. Quando isso acontece, simplesmente ignoramos. Então vamos apertar ignorar. Porém, sabemos que ela está incorreta. Então, fazemos a correção manualmente. Vamos lá e digitamos a palavra correta, contraste. Em seguida, passa para a próxima palavra. Então, a forma mais correta de você fazer uma correção é usando o mouse, clicando com o botão direito em cima da palavra e fazendo a alteração necessária, ignorando ou adicionando no dicionário. Então, agora eu vou salvar esse texto que já foi revisado e vou clicando em arquivo, salvar como, vou selecionar o local onde vai ser salvo, aula 16, senhora. Essa foi a nossa aula online. Agora você vai até a sala de aula virtual para acessar as atividades e praticar. Bons estudos e até a próxima. Tchau!